Olá, seja muito bem-vindo ao programa Clube Executivo. Nos últimos programas temos vindo a falar acerca da arte da comunicação. E de uma forma bem específica, no último programa, falei acerca da comunicação não verbal. No processo de comunicação, existem pelo menos 3 partes que nós podemos identificar. Existe o emissor, existe o receptor, aquele que recebe a mensagem, e existe o meio, a mensagem em si, pelo qual ela é levada até ao receptor. E este meio, ele pode ser verbal, corporal ou pode ser escrito. Podemos mesmo dizer que a mensagem, ela pode chegar até ao receptor através destes 3 meios, que quando juntos, combinados, eles exercem uma força muito grande na passagem dessa mensagem. Vários estudos, eles comprovam de que o impacto de uma mensagem num ouvinte apenas se deve em 7% às palavras em si, ou seja, ao conhecimento, à informação que é passada. 38% se deve ao tom de voz, à maneira como ela é falada, ou seja, 2 pessoas a falar exatamente a mesma coisa, mas onde ela consegue utilizar essas palavras, falar essas palavras com uma entoação de voz melhor, mais adaptada às palavras que está a falar, essa pessoa será muito mais eficaz na passagem dessa comunicação, dessa mensagem. Mas o maior impacto não se deve nem às palavras, nem ao tom de voz, mas sim, e em 55%, mas sim à linguagem corporal, à postura, aos gestos, a toda essa linguagem que as nossas expressões, as nossas mãos, o nosso olhar, tudo isso nós podemos dizer que é comunicar. Não tem como nós não comunicarmos, mesmo quando nós estamos calados. Na verdade, nós estamos a comunicar. Então, a forma como nós nos apresentamos, a forma como nós nos exprimimos, a forma como nós olhamos para as pessoas, a forma como nós captamos a sua atenção através do olhar e não olhar para um vago, para um ponto no meio entre as pessoas, para não nos tentarmos enervar e não ficarmos perturbados. Não, tudo isso é incorreto. A forma como nós o fazemos é muito importante. Então, quero resumir toda esta lição anterior lembrando isto. O impacto da sua mensagem, quando você junta aos seus liderados, para dar instruções de trabalho, para dar a ordem de planos, o que fazer agora nas próximas horas, no próximo dia, na próxima semana, o plano de trabalho para os próximos tempos. Todo esse impacto dessa mensagem deve-se 7% às palavras, 38% ao tom de voz, mas 55% à linguagem gestual. Os seus gestos, as suas expressões, o seu olhar, a sua face, a forma como você se apresenta, podemos dizer que fala mais do que propriamente as suas palavras. Então, é muito importante termos em conta isso mesmo. Agora, hoje quero falar acerca da importância, ou melhor, técnicas para poder motivar o público. Estratégias para podermos motivar os ouvintes, as pessoas que nós queremos passar a mensagem. Quão importante é nós percebermos isso mesmo. Há técnicas para motivar e persuadir o público que podem e devem de ser usadas, aplicadas. Nós poderíamos pensar assim, bem, se as pessoas já ali estão presentes, é porque elas estão interessadas, não é? Se as pessoas estão presentes, é porque elas querem ouvir, é porque elas estão interessadas. Por um lado, sim. Mas por outro lado, temos que entender que existem muitos fatores de distração. Existem muitos fatores que podem fazer com que a pessoa comece atenta, mas logo ela se distraia. E vou-lhe dar um exemplo que certamente já terá acontecido consigo. Certamente que você já esteve ao telefone com alguém, a falar com alguém, e a certa altura você está a falar, de facto, está a ouvir e até está a responder, mas os seus pensamentos já estão muito mais longe. Você já está a pensar noutras coisas, noutras situações. Está a falar de um assunto, mas poderíamos dizer, você já não está mais ali. Por que é que isso acontece? É muito simples. Há várias questões que nós temos que ter em atenção.
Primeiro, o pensamento é muito mais veloz que as palavras. Estudos mostram que os nossos pensamentos, eles são processados a uma velocidade 4 vezes superior às palavras que nós exprimimos. É por isso que nós podemos estar a falar, ou até podemos estar a ouvir alguém, mas os nossos pensamentos estão a ser processados a uma velocidade muito mais rápida. Daí a importância de estar sempre a captar a atenção da pessoa. Porque se nós não trabalharmos nesse sentido, muito facilmente a pessoa se distrai. Começa a pensar nos problemas da vida, começa a pensar nos afazeres, começa a pensar nas coisas que tem para fazer à noite, no outro dia. E rapidamente a pessoa deixou de ouvir o orador. Então é muito importante captar a atenção. Segundo, possuímos uma audição seletiva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos ouvir, mas na verdade nós somente ouvimos aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos. Somente ouvimos aquilo que nos diz respeito, aquilo que vem ao encontro dos nossos interesses, do nosso gosto, dos nossos valores e por aí fora. Então as pessoas, quando começam a ouvir, elas podem começar, mas se aquele assunto não lhes diz respeito, não vai ao encontro das suas necessidades, dos seus interesses, a mente dela desliga. Ela pode estar presente, mas ela deixou de estar a ouvir, a receber, a captar com interesse essa mensagem. E em terceiro lugar, existem ruídos e interferências externas. Não basta ter um assunto importante, um assunto que é necessário comunicar. Temos que ter em conta também que existem fatores que podem intervir nesse comunicado. Imagine alguém que começa a tossir, uma criança que começa a chorar, uma sala que está demasiado quente ou demasiado frio, um ruído estranho que possa surgir e muito facilmente as pessoas se distraem. Elas podem continuar na mesma posição, elas podem continuar a ouvir, elas podem continuar a olhar para o orador, mas elas estão a pensar noutras coisas. E é um tempo perdido. Pode parecer que está a ser muito bom, porque as pessoas estão paradas a ouvir, mas está a ser um tempo perdido. Então é muito importante saber usar essas estratégias para estar sempre a captar a atenção das pessoas, o interesse das pessoas. Se a pessoa não estiver verdadeiramente motivada para a escuta, ela vai se distrair muito facilmente. Ou seja, mas se a pessoa estiver atenta e concentrada na mensagem, até os maiores ruídos e interferências externas não vão conseguir perturbar a atenção da pessoa. Então, é muito importante nós termos isto em atenção. E quero terminar esta primeira parte focando e realçando um ponto muito importante. As pessoas têm uma audição seletiva. Elas não estão muito interessadas no que você acha que é importante. Elas não estão muito interessadas naquilo que você acha que é um assunto de interesse geral. Elas estão interessadas naquilo que serve os seus próprios interesses. Então existe um balanço que nós temos que fazer sempre. Quando um orador está a comunicar, tal como eu estou a fazer agora para consigo, eu tenho que estar sempre a pensar não apenas naquilo que eu tenho para falar, que é importante ensinar, comunicar, passar para si, mas eu tenho que me lembrar também sempre das suas necessidades, dos seus interesses, do que é importante para si. E é este balancear entre aquilo que é importante para mim, mas aquilo que tem interesse para si, que então um comunicado, uma instrução, uma conferência, ela se torna produtiva e eficaz.